boa noite. Jesus é o Senhor. Aleluia. Esta é a conferência de integração. Temos adolescentes, jovens, capitães, valentes de Davi e intendentes. Todos no mesmo time e jogando. Aleluia. E a palavra-chave dessa conferência é engajamento. Vamos nos engajar? Ó Senhor Jesus. Então hoje vamos ver uma situação para nos engajar. E o título dessa mensagem 3 é a estratégia. Primeiro houve a convocação, foi muito rico, todos fomos convocados. E segunda mensagem foi a preparação, que foi hoje de manhã. E agora nós vamos ter a estratégia. Como que você quer vencer o jogo? Precisa ter estratégia, porque é uma luta contra o reino é uma luta contra o reino das trevas. Nós estamos do lado de Deus, estamos lutando pelo reino de Deus. Por outro lado, contra o reino das trevas, que é o reino da mentira, o reino da inverdades. Nós estamos aqui representando Deus para ganhar essa batalha. Graças ao Senhor. E para isso, nosso coração é extremamente importante, porque o coração do homem é o campo de batalha. Amém? Nós vemos que antes da queda do homem, o homem estava conectado a Deus. E depois da queda do homem, nós vimos que o homem se desconectou de Deus. Aí então foi enganado pelo inimigo de Deus através de mentiras e inverdades. Portanto, irmãos, hoje nós somos convocados para jogar esse jogo e vencer. Vamos restaurar muitos homens desconectados para conectar-se com Deus. Você está dentro? Fraco. Está dentro? Amém. Senhor Jesus. Então, falando de coração, nós precisamos ver o que é coração para Deus. Coração é terra para Deus. Terra para Deus poder semear a sua semente. E vamos ver João capítulo 15. João 15, que no versículo 1 diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. O Senhor é a nossa videira verdadeira e o pai é o agricultor. O que agricultor busca? O agricultor busca que a terra que ele tem possa produzir para ele. E quanto mais terra ele tiver, mais ele pode semear para produzir. Então nosso pai está... Nosso pai está atrás de terra. Mais terra melhor. Amém? Quando você vai sair pregar o evangelho na rua, você está trazendo terra para Deus. Quando vocês adolescentes saem para ver, sabe o que acontece? Vocês estão trazendo mais terra para Deus. E ele, como agricultor, ele vai trabalhar nessa terra. Ele vai produzir para Deus. Quando vocês fazem a missão familiar, o que acontece? Mais terra para Deus. Comportagem, mais terra para Deus. Aleluia! E Deus quer semear essa terra. Então, voltando lá em Mateus capítulo 13, aqui nós temos parábola, né? Parábola do semeador. E esse é o nosso Senhor Jesus, que saiu, o semeador saiu a semear
E eis que o semeador saiu a semear, no parte B do versículo 3. Ele é semeador. E o que ele semeia? É a semente do reino. A semente dos reinos é a própria palavra do reino. E nós estamos jogando que time? Sião. Então nós temos que vestir a camisa do Sião. Amém? E Sião representa aqueles que lutam pelo reino. Você está dentro? Vamos lutar pelo reino. Então aqui o Senhor disse, né, uma parábola. E depois os discípulos perguntaram: Senhor, qual o significado dessas palavras? E aí o Senhor disse, versículo 14 de Mateus 13: de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. E versículo 15: porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendem com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Por que esse povo tem os olhos que não veem, tem os ouvidos que não ouvem? É porque o coração está endurecido. Então, com o coração endurecido, a semente não cai, nem aprofunda no solo. Aí o Senhor explica quatro tipos de solo aqui. Primeiro é o que cai na beira do caminho, né? Senhor Jesus, aí aqui ele fala: a todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, no versículo 19, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. Então, irmãos, existe uma disputa aqui. O Senhor, por um lado, procura terra para semear semente do reino. Por outro lado, Satanás, representado aqui por aves, querendo tirar essa semente do coração. Então, aqui, depois a segunda situação foi aquele que foi semeado em solo rochoso. E esse é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, enxergando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Então, aqui nos mostra que caiu em solo rochoso, que significa um solo cheio de pedras. Como a terra é pouca, essa semente não consegue enraizar nessa terra, né? E por causa de ter muitas pedras atrapalhando. E depois mais uma situação aqui, o que foi semeado, 22, entre os espinhos, é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Então aqui o que cai nos espinhos, e como não produz, por causa que os espinhos sufocam. E esse espinho, o que significa? Significa os cuidados do mundo, né? Ó Senhor Jesus, nós não somos do mundo. Amém? Preciso mostrar para vocês em João 17. Senhor Jesus, oração dele em nosso favor, versículo 14, capítulo 17, 14. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Versículo 15. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal.
O Senhor não nos tirou do mundo, nos colocou aqui no mundo. Para quê? Para se misturar com o mundo? Não, negativo. É para semear nos corações o semente do reino. Versículo 16: eles não são do mundo, como também eu não sou. Então se livre desses cuidados do mundo, tá bom? E também os cuidados do mundo vêm junto com a fascinação das riquezas. Tudo nesse mundo gira em torno de ganhar dinheiro. Trabalha com que objetivo? Ganhar dinheiro. Quanto mais dinheiro, melhor, né? Senhor Jesus, nos livra disso. Nós queremos estar lutando pelo reino. E o Senhor nos guarda, aleluia. O Senhor não nos tirou do mundo, mas o Senhor nos guarda. E aí, versículo 23 de Mateus 13: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e compreende, e este frutifica e produz a 100, 60 e 30 por um. É essa terra boa que o Senhor está procurando. E se você, hoje à noite, de qualquer maneira, não sei, por qualquer razão, seu coração está endurecido, como naquele primeiro solo, terra batida, duro, e a semente não consegue entrar. Hoje a palavra não consegue entrar em você. Está dura a terra. Não fique triste. Existe uma solução. Como é? É afofar a terra. Vamos afofar a terra do nosso coração. Vamos passar um arado em cima da terra, para virar outra vez uma terra boa, para o Senhor continuar semeando a palavra do reino em nós. E a segunda situação, não vamos falar só da gente lá fora, nós mesmos aqui, também serve para nós, né? Que caiu no solo rochoso, um solo cheio de pedras, né? Então, e não pega raiz, porque tem pouca terra. O que nós temos que fazer? Podemos nos arrepender ao Senhor, voltar ao Senhor, voltar à palavra, voltar à luz do Senhor, aleluia, remover as pedras, né? Aleluia. Então, quando fazemos a imersão com o folhetinho, ali nos mostra a orientação, é buscar luz, buscar uma palavra, uma imersão mais refinada, renovada, né? Buscar luz, buscar admoestação, né? Uma oração e depois grito de guerra, né? Então isso é necessário para afofar nosso coração, tirar as pedras de nós e se tornar outra vez uma terra boa, para o Senhor continuar semeando em nós. E outra situação, que cai no espinho, no meio do espinho. E se você estiver nessa situação, você ainda tem uma saída. Volta seu coração para o Senhor, amém? E o Senhor vai tirar os espinhos da sua vida. O Senhor vai separar você, o Senhor vai santificar você para Ele mesmo. Então esse coração que antes estava cheio de fascinação por riquezas, cheio de mistura com o mundo, agora o Senhor vai tirar tudo isso para você ser uma terra boa para Ele. Graças ao Senhor, aleluia. E essa terra, né, boa, é aquele que produz, né? Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Então, qual a solução para isso? É a palavra. Repitam comigo, a solução é a palavra. A palavra no coração. Você sabe que a palavra, ela traz a fé para dentro de nós? Então, irmãos, toda vez que a gente vai na palavra, toda semana temos palavra profética. Quinta-feira temos live, né? E também sábado de manhã temos outro live para o PAC. São palavras preciosíssimas que nos ajudam a arrancar espinhos, a remover pedras, a arar a terra dura
e que a palavra penetre em nós. E então essa palavra, ela carrega a fé. Amém? A fé objetiva. E essa fé objetiva entra em nós. E quando nós cremos nessa palavra, pela fé, essa palavra se transforma em fé subjetiva. E essa fé subjetiva, uma vez dentro de nós, é a nossa realidade. Se torna exclusivamente nossa. Amém? Isso que é a palavra trabalhada dentro de nós, isso vale muito diante do Senhor. Se um dia, quando o Senhor vier, o Senhor vai ver quanto de fé subjetiva nós ganhamos. Amém? Então vamos abrir-nos para o Senhor, para que tem uma figura aí que é um caminhãozinho carregando a fé para dentro de nós. Então, essa palavra tem que cair em nós e produzir algo para Deus, né? Vocês podem ver, não tem todo tempo, Isaías 55, 10 e 11. O Senhor diz que não voltará para mim vazia. Nenhuma palavra voltará ao Senhor vazia, e dá semente ao que semeia e pão ao que come, né? Ó Senhor Jesus, que forma? Então nós já sabemos, nosso coração, para se proteger dos ataques do inimigo, o que nós temos que fazer? Nós precisamos estar cheio da palavra. Nosso coração deve estar cheio da palavra. Ó Senhor Jesus, a forma de encher o nosso coração da palavra, nós temos aqui no Velho Testamento, Deuteronômio capítulo 6, que nós sempre mencionamos. Meu irmão Pedro gosta muito desse versículo, e nós também, né? Nós amamos, né? E aqui diz Deuteronômio 6, ele primeiro fala assim, ouve, versículo 4, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Ele é o único Deus. E aí ele fala, amarás pois o Senhor. Primeira coisa é nós amarmos o Senhor. Amarás pois o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tuas forças. Aleluia. Estas palavras que hoje te ordeno estarão aonde? No teu coração, no meu coração e no seu coração. Amém? Essa palavra tem que estar em nosso coração. E aí ele fala, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falará assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar-se. Inculcar aqui é falar repetidas vezes, seguidamente, gravar no espírito a quem você fala. Amém? E é para ser gravado em nosso coração essa palavra. E essa palavra, nós temos que falar dela sentado em casa. Em vez de assistir televisão, você vai falar essa palavra. Você vai falar a imersão dessa palavra, né? E andando pelo caminho, até andar você pode falar essa palavra. Pode ou não pode? Com o folhetinho dá, não é? Senhor Jesus. E ao deitar-se, esse é o famoso dormir com Deus. E ao levantar-se, esse é o famoso acordar com Deus. Aleluia. Então, na verdade, isso que dito para nós no Velho Testamento, a importância da palavra no nosso coração. Mas hoje, irmãos, não estamos no Velho Testamento, estamos no Novo Testamento. Hoje temos o Espírito. Aleluia. Então vamos lá em João capítulo 4.
João capítulo 4, 23, 24. Ele diz assim: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito. Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Também João 17 fala assim, no versículo 3, Senhor Jesus falando com o Pai, né? Versículo 3, 17, João 17, 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, quem é verdadeiro? O único verdadeiro, nosso Deus e Pai, Senhor Jesus. Então aqui, irmãos, e também no 17, versículo 17, ele fala assim, depois de que falar, eles não são do mundo, versículo 16, como também eu não sou. 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então o Senhor quer esses adoradores que o adoram em espírito e em verdade. O que é verdade? Verdade é próprio Deus. Verdade é a realidade divina trabalhada para dentro de nós. Amém? Então, irmãos, de um lado Deus usa o espírito, né, como a palavra. Por outro lado está essa fé subjetiva que está dentro de nós, é justamente para produzir a verdade em nós. Amém? Nos tornaremos igual Deus é. Deus é verdade, Deus é verdadeiro. Nós seremos verdade também. Nós seremos o verdadeiro. Oh, aleluia. Então, irmãos, oh Senhor, que maravilha, né? E o Senhor Jesus nos ajudou, né? Também em Efésios capítulo 5, né? 25, 23, 26, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesma a igreja gloriosa, sem mácula, sem rugas, nem coisa semelhante, mas santo e sem defeito. Então, como o Senhor vai nos tornar puros? Verdade, né? É através de nossa santificação. Quando somos santificados, somos então a verdade para Deus. Senhor Jesus, amém? Então, como somos santificados? É pela lavagem da palavra. O Senhor está tornando todos os elementos da verdade em nós. Isso que a nossa fé subjetiva precisa aumentar em nós. Não é só ter, hoje de manhã nos mostraram o progresso, né, da vida cristã a partir da fé, depois virtude, depois acho que é conhecimento, depois domínio próprio, piedade, até o amor fraternal e o amor. Existe um avanço aqui para chegar ao que é a verdade. Verdade é o nosso próprio Deus, Senhor Jesus. Então, aí, irmãos, também em João 3, 8, nós vamos ver a parte do Espírito, né? João 3, 8, diz assim: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Então nós não fazemos programação nenhuma. Quem dita o que devemos fazer é o Espírito. Somos guiados pelo Espírito.
Nós não temos hoje, por exemplo, hoje nós vamos falar assim, aí vou por aqui. Não, é o Espírito que vai fazer. Você não sabe para onde ele vai, você não sabe de onde ele vem. Isso é todo aquele que nascido do Espírito. Vamos ser guiados pelo Espírito. E quando somos assim, irmãos, é a palavra que faz a obra, né? Então isso é maravilhoso, né? E Gálatas capítulo 3, já estou finalizando. Prepara aí, viu, Chico Zé e Billy, ou Billy e Chico Zé. Efésios, Gálatas capítulo 3. Aqui nós temos 4 perguntas, mas 3 relacionadas muito com a gente, né? Versículo 1 diz: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Fascinou alguém, enfeitiçou os Gálatas. Não vamos deixar enfeitiçar a gente não, viu? De jeito nenhum. Não vamos ser Gálatas insensatos não. Não vamos ser igreja sensata, que não deixa qualquer um falar minhoca para nós. Estamos firmes na palavra profética. Essa é a verdade. Ó, que não leva a Deus verdadeiro. Depois versículo 2: quero apenas saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pelo ouvir da fé? Claro que é por ouvir da fé, né? Por obras da lei, o que é isso? Já era. Nós somos pelo ouvir da fé. E versículo 3: sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora aperfeiçoando na carne. Realmente, irmãos, isso é ser insensato. Começar pelo Espírito e depois terminar na carne, aperfeiçoando a carne. O que é isso? Nós, graças ao Senhor, recebemos o Espírito, vamos continuar no Espírito e andamos sempre no Espírito. Versículo 4: terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade for em vão. Mas versículo 5, aqui diz: aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pelo ouvir da fé? É pelo ouvir da fé. Mas aqui, aquele que concede o Espírito e opera milagres entre vós. Irmãos, o Espírito opera milagres. Quando você vai fazer comportagem na rua, é o Espírito que faz milagres. Milagre nas pessoas que você abordou. Cada situação, tanto testemunhos, são um montão de testemunhos que não tenho tempo de falar nenhum aqui. Vocês sabem como é que é. É o Espírito, que é aquele que concede o Espírito e que opera milagres. Senhor Jesus, graças ao Senhor, na nossa época voltou sinais, prodígios e milagres pela palavra. Oh Senhor Jesus. Então, irmãos, por outro lado, irmãos, aquele que concede o Espírito. Então tem alguém que concede o Espírito. Então nós, por ouvir da fé, nós podemos tocar nessa fonte. Aquele é a fonte, né? É o Pai, Ele é a fonte, né? Então, irmãos, vamos ouvir da fé. E esse ouvir da fé faz milagres. Senhor Jesus, então, eu gostei muito que o irmão Pedro disse, que esse ouvir da fé não é ouvir, acabou, já ouvi e tal, mas você precisa ouvir todo o tempo. Você ouviu hoje, tá? Amanhã você tem que ouvir de novo. Amanhã você tem que ir para a fonte de novo.
Tem comportores que fizeram um sucesso aí, conseguiram contratar muita gente, bateu a meta, né? E tal, ficaram contentes, tal. Mas, irmãos, no dia seguinte, volta tudo a estaca zero. Tem que começar tudo outra vez. Na nossa vida também, todos os dias precisamos depender dessa fonte de ouvir da fé. Não existe feriado. Feriado, quero descansar um pouco. Irmãos, quero dizer uma coisa, esse final de ano, da passagem de 24 para 25, não é verdade? Natal e Ano Novo, essas coisas, irmãos, nós tivemos pouco de prejuízo, porque os irmãos deixaram de ouvir a fonte, ouvir da fé. Então, agora que estamos trabalhando para recuperar adolescentes, recuperar os jovens, recuperar, né, a igreja. Senhor Jesus, ouvir da fé diariamente. A nossa vida da igreja, como diz Atos 2:42, não é mais uma vez por semana, é diariamente. Senhor Jesus, não quer dizer que eu ouvi a fé hoje, então eu cresço mais um pouco. Não, você depende de se ouvir da fé todos os dias. Você depende da palavra, vai de atrás da palavra todos os dias. Isso é a nossa salvação. Poderá guardar o nosso coração sempre para Deus. Amém. Jesus é o Senhor. Vou levar você até lá. Amém, amém, amém. Amém. Aleluia. Que tal a gente levantar e orar um pelo outro para encorajar o que está do seu lado a ouvir da fé todos os dias, ouvir mais, ouvir mais, ouvir mais. Pode levantar e vamos orar por quem está do seu lado. Vamos lá. Obrigado. Amém. Muito bom, oração rápida mesmo. Pode sentar. Muito obrigado, né, irmão André, compartilhar conosco. Eu vou dar um zoom em alguns pontos que o irmão André trouxe para nós essa noite. Nós vimos aqui então claramente que há uma estratégia. Por um lado, Satanás, o inimigo de Deus, o adversário. Nós estamos jogando um jogo, ele é o adversário. Por um lado, ele quer tomar o seu coração com coisas do mundo, vocês viram ali várias situações, 4 situações do coração. 3 delas precisam ser tratadas, trabalhadas. Então são armas que Satanás utiliza, especialmente o mundo, a subsistência, para tomar o nosso coração. Por outro lado, o Senhor quer acrescentar mais fé, mais realidade, mais verdade ao nosso coração. Essa é a estratégia do Senhor. Temos a estratégia do adversário, temos a estratégia do Senhor. E a minha intenção aqui é ampliar um pouco esses pontos. Tudo que nós temos que fazer, a nossa preocupação é em como aumentar a fé no meu coração. Como chegar naquele dia. Agora que você pensa comigo. Naquele dia, a volta do Senhor, tribunal de Cristo estabelecido. Você ali diante do Senhor. O Senhor vai perguntar: deixa eu ver quanto de fé tem. Deixa eu ver quanta realidade tem no teu coração. E você
vai ficar envergonhado ou vai se colocar de pé e vai receber honra e glória do Senhor? Tudo depende do quanto você trabalha pelo Senhor hoje. O Senhor já nos deu uma porção de terra, é a fé preciosa. Cada um de vocês, adolescentes, jovens, fala para quem está do seu lado assim, ó: você tem uma fé preciosa, vale muito, é muito valiosa, mas precisa trabalhar. Acrescenta isso, ó, tem que trabalhar nessa fé. E nós vimos aqui que o pai é o agricultor. Eu não sei vocês, mas quando falo em agricultor, às vezes eu penso um senhorzinho arando a terra, né? Quando fala que o pai é agricultor, nosso coração é a terra, às vezes a gente pensa que está ali o agricultor plantando semente por semente, tem um boi puxando o arado. Mas hoje, talvez fosse assim naquele momento, na época do Senhor Jesus, mas hoje tem tecnologia, tem colheitadeira que é operada remotamente, tem fertilizante, tem adubo, tem trabalho na terra, tem tecnologia de ponta, tem ferramentas que fazem com que a terra seja extremamente produtiva. Uma pequena porção de terra pode ser muito produtiva e dar muito fruto para o proprietário dessa terra. E nós hoje temos muitas ferramentas de ponta, tecnologia de ponta, de última geração. Quer saber uma tecnologia que o Senhor nos deu nos últimos anos, que faz com que essa terra produza muitos frutos? Imersão. Quanto mais imersão, mais eu ouço da fé, mais frutos eu produzo para o Senhor. E também nós vimos, com base nas epístolas de Pedro, especialmente 2 Pedro, capítulo 1, que nós temos como então, vou fazer uma pergunta para vocês, como acrescentar valor à nossa fé para que a gente chegue diante do Senhor cheio de realidade, cheio de verdade. O apóstolo Pedro nos apresenta 2 caminhos. Sofrimentos, provação. O ourive está ali, lembra? Fé preciosa como ouro refinado pelo fogo. Então ourives aumenta a temperatura do cadinho. O ouro está ali, mas o ouro tem impureza e ele precisa tirar as impurezas. Nós vimos aqui que nós estávamos desconectados, vazios, cheios de vaidade, cheios de impureza. E o Senhor precisa nos lavar, nos santificar pela palavra. Esse é um caminho. Precisa tirar muita coisa dentro de nós. Vocês concordam? Muita coisa negativa, muita vaidade, muito vazio. Mas também, não para por aí. O outro caminho que nós vimos nós temos que acrescentar, associar à nossa fé alguns elementos divinos. Então, um aspecto positivo. E eu vou falar para vocês 7 elementos. E eu vou trabalhar um pouco com vocês em 7 elementos. Mas antes disso, o jogador tem que jogar com diligência. E essa diligência tem que ser cada vez maior. Diligência é dedicação, é seriedade, é interesse profundo. Quando você vê a origem da palavra, ela até está relacionado com certa ansiedade em fazer alguma coisa, em cumprir alguma coisa da melhor forma possível. Tem muito jogador que tem talento, é bom, é convocado, passa a preparação, mas quando o técnico pede, vamos fazer um treinamento, ele começa. Já viram um jogador assim? Aí tem outro que treinar ele. Você é o jogador preguiçoso ou você é o jogador diligente? Quando fala, vem ver, vamos fazer, vem ver. Você é assim? Vamos fazer uma imersão profunda, refinada. Mas hoje de novo. Deus odeia preguiça. Deus odeia preguiça. Tem muito jovem adolescente preguiçoso. Não vai dar certo. Você precisa ser diligente. Provérbios 6:6. Eu vou ter que ler rapidamente. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Que vergonha, Deus tem que falar para você olhar para a formiga.
Considera os seus caminhos e ser sábio. E aí aqui mostra, depois vocês leem, como ela se dedica, mesmo um animal, um inseto tão insignificante, mas é mais diligente do que eu e você muitas vezes. Você precisa jogar com seriedade. Às vezes está na reunião, está distraído, está deitado na cadeira. Tudo bem, graças ao Senhor que você está aqui. Mas já que você está aqui para jogar, cadê a tua postura? Vamos ver, quem está deitado na cadeira? Deixa eu ver. Rapidinho já. Tudo jogador caro. Jogador caro. Então, precisa estar dentro do ritmo. O jogador tem que estar no ritmo. Não pode estar com sobrepeso para jogar. Não pode ser preguiçoso. Vamos lá, agora os 7 itens que eu quero falar para vocês aqui, ó. Atenção em mim, atenção em mim. Vamos lá. Primeiro item, virtude. Nós temos que acrescentar virtude, energia. Não dá para jogar de corpo mole. Não dá para jogar sem vibração. As nossas reuniões têm que ser com vibração. Jovens, os capitães, os adolescentes, os intendentes, as crianças têm que ter vibração. Porque o nosso Deus é um Deus que vibra, tem energia. A energia vem do Espírito, nós ouvimos isso na abertura. Segundo ponto, que eu vou falar mais rapidamente, porque o Chico Zé vai enfatizar. Segundo elemento, conhecimento. Nós temos que conhecer o técnico. O Senhor Jesus é o nosso técnico, Ele tem estratégia, Ele tem instruções, Ele tem uma tática para hoje. A palavra profética, ela é atual e ela nos dá a tática do Senhor para hoje. Agora joga na defesa. Não, agora contra-ataque. Agora é ataque, agora é pressão. 3-4-4, né? 3 zagueiros, 4, 2 no meio, 2 laterais, 3 atacantes. Não, vamos reforçar a defesa. Então a palavra profética, ela nos dá essa direção. Por exemplo, agora o Senhor está nos falando claramente, nós precisamos melhorar o nosso ouvir da fé. Isso é importante, essa é a tática de hoje. Nós temos que prestar atenção à instrução do técnico. Terceiro, domínio próprio. Você tem domínio próprio? Temperança, controle sobre suas emoções, sobre os seus desejos. Sabe um jogador que tinha tudo para jogar bem e que foi um fracassado? Caim. Caim foi um fracassado, perdeu. Perdeu por quê? Porque não teve domínio. O pecado jazia à porta. O Senhor falou para ele: você tem que controlar seus desejos, a ti cumpre dominar os seus desejos. O que Caim fez? Não controlou, matou Abel, caiu, perdeu, ficou fora desse jogo. Satanás, ele usa de catimba. Quem sabe o que é catimba? Sabe o jogador catimbento? Que ele fica ali incomodando, ele fica te enchendo o saco ali, ele fica tentando entrar na tua cabeça e te desanimar, você é ruim. Ele fala outras coisas mais pesadas, né? Não vem ao caso. Mas ele quer te desanimar. Eu lembro quando eu jogava campeonatos de futebol, um dos melhores jogadores da minha geração, o André depois pode falar. Ainda jogo. Fazer um campeonato com os adolescentes, quero ver. Nós os mais velhos aqui, os capitães contra adolescentes, vamos ver como vai ser. Mas aí sempre tinha um jogador, como eu jogava muito bem, sempre tinha um jogador, ficava pisando no meu pé, puxava a camisa, dava um soco aqui, um cotovelo ali. Eu vou dizer para vocês, Satanás, ele vai dar pancada, ele vai bater. Você é aquele jogador que fica irritado. Sabe aquele jogador que não consegue se controlar? Ele joga bem, ele ajuda o time, mas o adversário sabe como entrar na cabeça dele. Aí o jogador toma um cartão vermelho, perde a cabeça, prejudica o time. Jovens, adolescentes, nós temos que trabalhar o domínio próprio. Quanto mais a realidade do Senhor vier para nosso coração, acrescentar nossa fé, mais controle sobre nossas emoções nós teremos. Você não acha que você precisa de uma emoção mais equilibrada, mais constante?
Graças ao Senhor pela palavra que traz isso para nós. Perseverança, quarto item, perseverança. Isso também é muito importante. Nós sentimos que muitos adolescentes, muitos jovens começam bem. Começa bem. Se preparou, foi convocado, está treinando. Mas quando entra no jogo, a primeira falta é o jogador cai-cai. Se é jogador cai-cai, primeira falta já está rolando no chão. Escândalo, cara feia, chorando, pede para sair. O irmão falou uma coisa para você, já desanimou, não quero mais reunir. A irmã olhou para você, a monitora falou alguma coisa, dá uma ajustada, dá uma arrumada, essa roupa talvez não esteja boa. Peguei num ponto fraco aqui, né? Falou para adolescente, não gosto mais dessa irmã. E aí desanima. Nós precisamos de adolescentes, de jovens que perseveram, que lutam junto pelo reino, que não desanimam, não desistem por qualquer coisa, que não oscilam, perseveram, né? O adolescente, o jovem que está sempre lesionado, sempre no departamento médico, sempre aconteceu alguma coisa, sempre tem problema. Graças ao Senhor, porque também temos muito entre nós que estão lutando. Vem problemas, vem, mas não para de lutar, não para de correr, não para de jogar, não para de encorajar. Graças ao Senhor por estes, né? Quinto item, piedade. Piedade, um viver que expressa reverência e fidelidade a Deus. Um viver que expressa reverência e fidelidade a Deus. Qual é o seu testemunho? Quando os outros olham para você, vem, essa aqui é uma jogadora de Sião, essa é uma jogadora do reino, essa aqui é inegociável, essa é fiel ao reino, essa aqui não dá para comprar, esse aqui não dá para comprar, esse tem um time, ele vai ficar nesse time até o Senhor voltar. É assim? Nós esperamos que seja assim. Isso vem nas suas redes sociais. Expressar o Senhor, vamos ser práticos. Nas redes sociais, no seu dia a dia, na sua escola, na sua faculdade. É alguém que expressa reverência e fidelidade a Deus. Depois, sexto item, fraternidade, o amor fraternal. O irmão Chico Zé vai falar um pouco mais sobre isso, mas é a coletividade. Inclui todos os irmãos, sabe? Talvez muitos adolescentes estejam na casa de adolescente integral. Quem faz parte da casa de adolescente integral aqui? Levanta a mão. Muito bom. Que adolescentes que, seja sincero, adolescentes que não estão conseguindo participar com muita frequência da casa de adolescentes. Levanta a mão, vamos ver. Tem alguns. Olha só, casa de adolescentes é para todos vocês. Todos devem participar. A casa de adolescentes é onde você é preparado para jogo. É onde você entra em campo. É onde você joga. Onde os irmãos cuidam de você. Onde há amor fraternal. E nós precisamos de todos vocês jogando. Incluir todos, né? E por fim, o amor ágape, que é o auge, o máximo. É o tecido que nos entrelaça, todos nós jogando juntos, tão unidos um com o outro, compactados, quase não dá para ver. Parece que é só uma pessoa que está jogando de tão junto que nós somos. Parece que é só Cristo, tão unidos que nós estamos a eles. E claro, esse amor também de envolver mais pessoas que não ainda conhecem o Senhor para jogar junto com a gente esse jogo. O resultado, qual é? Quanto mais a fé, quanto mais esses elementos são acrescentados, mais liberto da corrupção das paixões que no mundo, mais a nossa alma é salva, mais tranquilidade nós vamos ter em chegar naquele dia e entrar no reino com espaço, passar não raspando, passar com uma entrada ampla diante do nosso Senhor e encher o nosso Senhor
de alegria no coração dele. Vocês topam? Vamos trabalhar mais e mais com diligência para jogar esse jogo de forma séria, para ganhar esse jogo de uma vez. Chega de Satanás ficar tentando achar que ele pode alguma coisa contra nós. Esse jogo nós entramos para vencer. Todos nós juntos vamos vencer esse jogo. Falta pouco. Vocês acreditam nisso? Falta pouco. Vamos trabalhar juntos. Jesus é o Senhor. Amém. Somos gratos a Deus porque estamos nesse time vencedor. Realmente a parte que ficou para que eu compartilhe com vocês é uma parte mais prática. Billy falou que jogava bola. Talvez ele esteja na teoria. Na prática eu sou jogador de futebol. Talvez nem pareça, né? Não parece. Mas pelo menos gostar de bola eu gosto. Esse texto que nós acabamos de ler, que tem tudo a ver com o que André nos trouxe, que é onde está colocado o nosso coração, fala que temos que ter a nossa contrapartida. Aqui no versículo 8 de 2 Pedro capítulo 1, diz essas coisas que Billy acabou de falar. Existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem nativos, nem frutuosos, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então essas coisas, todos esses itens, esses 7 itens, que levam-nos a crescer e que levam-nos a ter uma ampla entrada no reino, uma ampla vitória nesse jogo, precisa não só estar presente na nossa vida, como tem que em nós aumentar, por meio de praticarmos. Mas eu quero trazer aqui um item para vocês, que faz com que nós sejamos esses vencedores. Temos ouvido, o irmão Pedro tem nos trazido essa palavra, essa conferência tem nos trazido que precisamos do ouvir da fé. Esse ouvir não é um ouvir leviano, é um ouvir crendo. E eu quero trazer uma simbologia para vocês. Dentro do aspecto do futebol, é ouvir o técnico. Você tem ouvido o técnico? Certa vez, um técnico de futebol foi entrevistado. Era final de um grande campeonato. E perguntaram para ele sobre qual era a expectativa dele para aquele jogo. Ele falou assim: eu tracei a estratégia, eu defini como fazer, eu falei para eles, eles treinaram para isso, agora é só entrar lá em campo, praticar o que treinaram, que nós seremos campeões. Então eu quero perguntar para vocês já ouviram qual é a estratégia desse técnico? É receber a palavra. Mas o técnico agora está esperando que eu e você estejamos em campo, pratiquemos o que ele está falando, sejamos aqueles que põem em prática todo o plano, toda a estratégia para vencer. Você sabia que o seu inimigo também tem uma estratégia, e ele monta uma estratégia com o mundo para lhe derrubar? Mas saiba que a estratégia que o Senhor tem nos dado na igreja, da palavra profética, vai nos tornar vencedores, vai nos tornar campeões.
No final nós levantaremos a taça. No final nós daremos a volta olímpica, não somente no Maraca Pérola, mas estaremos no reino com o Senhor. Teve um campeonato mundial 2002. Muitos de vocês, participantes dessa conferência, nem nascido eram. Alguns estavam aí com 7 ou 8 anos. E a seleção brasileira resolveu adotar uma tática. E a tática deles era de família. Não sei quantos se lembram, né? Eles entravam de mão dadas no campo. Um jogava pelo outro. Um cobria a posição do outro. Tinha jogadores ali incansáveis. Não estavam atentos para estrelismo. Sabe qual foi o resultado? O Brasil foi pentacampeão mundial. E tinha um técnico ali que dava as instruções. Tinha um técnico ali que passava as estratégias. O nome desse técnico era Luiz Felipe Scolari. E aquela seleção ficou conhecida como a família Scolari. Irmãos, nós temos uma família muito mais superior. Nós somos a família de Deus. E Deus está esperando de nós hoje ouvirmos a sua estratégia, ouvirmos a sua palavra. Para quê? Para que nós ponhamos em prática dentro do campo, e assim nós possamos ser esses vencedores. Eu queria dar mais um exemplo de um técnico esportista, que ele tinha um lema na vida dele. O seu lema era transformar suor em ouro. O que eu quero dizer é porque nós que estamos em campo não podemos fazer corpo mole. Nós temos que vestir nossa camisa, honrar nossa camisa. Quem daqui já viu um jogador quando é comprado por outro time? Beija até o escudo, né? Aí depois botam mais dinheiro, ele vai para outro time. Aí, sou torcedor desse time desde criança. Tudo por dinheiro. Esses soldados aqui não lutam por dinheiro. Esses soldados têm uma missão, e essa missão é trazer o Senhor de volta. Mas voltando aqui para o exemplo do técnico que tinha a fama de transformar suor em ouro. Certa vez ele estava em uma viagem, em uma disputa de uma liga mundial, e ele jogou num país. 3 dias depois ia jogar em outro país. E o voo de um país para outro não era direto, tinha uma conexão. E nessa conexão ia durar 15 horas. Daí ele juntou a tropa dele, juntou o time dele e falou assim: nós vamos para um hotel descansar. Aí o jogador: não vamos treinar, vamos só relaxar. Chegou lá, os jogadores entraram naquele hotel para passar aquelas 15 horas e pensaram assim: não tem ginásio, não tem quadra, então nós vamos só dormir até a hora do outro voo. Aí um abriu a persiana, a cortina da janela, e viu que tinha uma equipe montando 2 barras de ferro com uma rede de vôlei no meio, no estacionamento do hotel. Daí a pouco passa o técnico de quarto em quarto: vamos treinar. E aí, resultado, eles desceram dos quartos, foram treinar, depois voltaram para os quartos, tomaram um banho, jantaram, foram para o aeroporto, viajaram, e o próximo jogo eles venceram. Quem joga, vence. Mas aí eu quero trazer uma coisa curiosa. Você está em campo? Responda para mim, está em campo? Vocês estão em campo? Toda vez que tem intervalo de uma partida do primeiro tempo para o segundo tempo, aí a rede de TV que está transmitindo vai entrevista um jogador de um time e um jogador de outro. 90% das vezes, o que está perdendo diz assim: temos ali teve uma falha ali individual, levamos um gol, mas vamos agora ouvir o que o professor tem a dizer,
vamos voltar, lutar e sair com resultado positivo. É ou não é? Aí o que está vencendo sempre fala assim, ó, a entrevista dele é sempre assim: fomos felizes aí no primeiro tempo, saímos na frente, mas ainda não vencemos nada. Vamos agora ouvir o que o professor tem a dizer para ampliar esse resultado e sair daqui com um resultado positivo. O que é que eu quero dizer com isso? Se você, por alguma coisa, por algum detalhe, está jogando ainda no time que está perdendo, você precisa, sabe de quê? Ouvir o que o professor está dizendo, voltar para o campo, virar o jogo e sair daqui com resultado positivo. E se você já está totalmente engajado e o time já está vencendo, você precisa ouvir o professor, o que o professor está dizendo. O professor que eu estou falando é o técnico, tá? Que eles chamam de professor. Ouvir o que o técnico está dizendo, voltar, pôr em prática dentro do campo e confirmar essa vitória. Mas de toda forma, nós precisamos conquistar essa vitória. Senhor Jesus, ouvir e praticar leva-nos a algo muito importante. A verdade, ela passa a ser depositada em nós. No versículo 11, no versículo 10 de 2 Pedro 1, diz assim: por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Aí o versículo 11: pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo Pedro aqui, ele estava claro de uma coisa: se eu e você ouvirmos a instrução da palavra profética, que brilha como uma candeia, e entrarmos em campo, como é o tema dessa conferência, entrarmos em campo e darmos todo o nosso suor, darmos todo o nosso empenho, como tem um grito de guerra que fala: sim, sou Sião, Sião, pelo reino lutou, pela missão, entrego tudo. Se nós formos esses, tendo ouvido a fé e colocando tudo em campo, com certeza nós seremos vencedores. E o produto final do ouvir da fé, o que é o produto final do ouvir da fé? É a verdade ser depositada totalmente em você e em mim. Nós precisamos que a prática da verdade não fique apenas no nosso intelecto. A prática da verdade precisa estar totalmente depositada em nós. Eu quero fazer uma pergunta para vocês: por que é que você faz imersão? Quem me responde? Por que você faz imersão? É para que a prática, para que a verdade, ela seja depositada em você, no seu ser. André falou aqui agora há pouco. Por que há milagres entre nós? É porque há um grupo de pessoas entre nós, e esse grupo tem que sermos nós, tropas, capitães e intendentes, que creem no que ouvem, praticam, e a consequência disso é os milagres acontecer. Mas os milagres não acontecem apenas com as pessoas que você contata. O milagre acontece na sua vida, porque a verdade é depositada em você e tira de você qualquer mentira, toda e qualquer mentira, todo e qualquer viver de fachada, e faz de você alguém que anda e vive na verdade. Nós que estamos em campo, nós que somos parte desse time, precisamos viver na verdade.
E o ouvir da fé, irmãos e irmãs, o ouvir da fé é simplesmente pegar essa palavra crendo. Essa palavra, quando você pega e recebe com fé, quando você pega e recebe crendo, o que ela faz em você é um metabolismo espiritual que transforma seu viver em um viver vencedor. Por fim, eu quero citar aqui, interessante, né? Eu escolhi aqui 11 itens. Eu fui escolhendo e colocando aqui, quando eu contei tinha 11. Parece até que é o mesmo número de jogadores em campo, né? Se entra 11 jogadores em campo. Mas tem 11 itens aqui que nós podemos praticar para vencer esse jogo, que faz parte da estratégia que o nosso Senhor estabeleceu para nós por meio da palavra, para que nós sejamos esses vencedores. Vou falar, ó, imersão profunda, imersão explosiva, imersão refinada, transcrição, dormir com Deus, acordar com Deus, praticar o ver e ver, casa de adolescentes, comportagem, CEAP, PAC, tudo isso, irmãos, são estratégias, faz parte da grande estratégia que o Senhor tem para mim e para você, para nos tornar aqueles que obedecem. E um time de pessoas que obedecem, os irmãos brincaram ali comigo e disseram assim, ó, eu acho que quando você jogava mesmo, você tem cara de quem não obedecia ao técnico. Falei, realmente eu não obedecia não, mas eu me converti. Na igreja eu obedeço ao que o técnico fala, e procuro praticar porque eu sei que eu serei vencedor. Por isso que no meu tempo de futebol eu tive tantas derrotas, porque eu não obedecia, mas eu me converti. Mas eu estou aqui, e agora eu obedeço. E esse obedecer, irmãos, nos torna companheiros. Um time não precisa de estrelas apenas juntas. Um time precisa de companheiros. Esse companheirismo gera em nós o amor. Esse amor faz essa verdade entrar em nós cada vez mais, para que nós sejamos os vencedores. Quem quer ser vencedor, diga amém. Então precisamos estar em campo, com diligência, praticando, e vamos trazer o Senhor de volta. Jesus é o Senhor.